Glória a Jesus. Livro de Esther, a partir do capítulo 1. Bendito é o Senhor para sempre. Esther já está quase chegando lá no Jó e nos Salmos. Amém? Livro de Esther, capítulo de número 1. Minha irmã, você está sem Bíblia? Temos que arrumar uma Bíblia, mas eu vi uma aqui. Pode se prestar uma? Era de alguma criança, eu penso, viu? Pedro, Luara. Hã? Deveria ser dos meus. Oh, não, tem aqui, amada, tem aqui. Livro de Esther, capítulo de número 1. Ok? Amados, nós vamos conversar sobre o livro de Esther, nós vamos meditar. E na verdade há muitas coisas para se aprender nesse livro, mas vamos ver até onde a gente consegue indo, né? São poucos capítulos, mas a gente vai começar a caminhar por ele e vamos até onde o Senhor nos conceder, que durante esse 55 minutos, uma hora, a gente consiga falarmos nele. Ok? Capítulo de número 1. Minha irmã, como é que está a sua visão? Sua Bíblia é letra, misericórdia, letra pequena. Eu judio você então, pedindo que você lê. Amém? Irmão, nós vamos lendo alguns, pulando alguns, mas eu vou explicando, a gente vai conversando sobre eles. Sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono no seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, os medos e persas, tá? E os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. Vamos lá, mantém aberto aí. Vocês estão com Bíblia? Querem pegar esse? Não, pode ser. Pede, menina, fala. Cheguei perto, vocês não têm. E também, amados, se puderem, baixem também os aplicativos de Bíblia, viu, gente? Lá no Irã não pode mais, estamos sendo mortos só por ter o aplicativo. Então, amados, veja bem, o rei estava antecipando, próximo do aniversário dele, ele resolveu fazer uma festa muito grande. Uma festa de quantos dias? 180 dias. Ele fez uma festa para os príncipes, para os grandes. Mas acabando essa festa, ele resolveu estender por mais 7 dias. E agora, para comemorar então a sua data, eu estou no capítulo capítulo 1, versículo 4. Então ele ficou 180 dias de festa. Entende-se, os sábios dizem, os estudiosos dizem que isso aí era o aniversário do rei, próximo ao aniversário do rei. E quando terminou essa festa com os seus grandes, ele resolveu fazer uma festa para todo mundo de mais 7 dias. Ok? Vamos lá, versículo de número 5. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias,
no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes e cordões de linho fino e púrpura. Irmãos, ele coloca aqui que tudo era muito chique: ouro, prata, as melhores especiarias, e esse era para todos. Eu observei no versículo de número 8, que no versículo 7 diz assim: e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. O rei estava no seu auge, ele chamou os homens exatamente para demonstrar o poder dele, como ele era rico, como ele era poderoso. E para provar isso, até as taças de beber vinho era de ouro, ouro puro, e não era série, era cada um de um jeito, para mostrar isso é coisa fina. Já era um costume do rei mostrar esse poder. Lembra de Belsazar, quando ele reúne 1000 homens para dar sua festa, e ele manda buscar os vasos da casa do Senhor, de ouro da casa do Senhor, para beber, e aparece a mão na parede dizendo Mene, Mene, Tekel, Farsim, acabando com o reino dele. Então era normal, eles queriam mostrar o poder. Vocês lembram de algum... Eu me lembro um tempo, estava vendo um camarada que ele era muito poderoso, e o seu avião, até as maçanetas do banheiro, o vaso eram de ouro. O orgulho humano, né, o faz pensar ser poderoso com isso. E o versículo de número... Ele falou, deu a beber tudo. O versículo 8 diz assim: e o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os seus grandes e da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Ou seja, havia algumas festas reais, irmãos, e isto infelizmente é uma verdade que é estranho de ver, em que as pessoas eram obrigadas a se embriagar, era obrigada a beber até não poder mais. Uma coisa meio sem nexo, mas antigamente o rei diz assim: olha, ninguém bebe mais do que queira, está livre, só que olha, não force ninguém a beber. Cada um tem consciência onde vai chegar, e essa é a forma. O rei determinou dessa forma. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa do rei Assuero. E aqui nós começamos a conversar sobre o assunto. Terminando, ele resolveu então fazer uma outra festa. E esta outra festa que ele resolveu fazer, ele chamou todos para 7 dias de festa. Deixa eu fazer só uma inversão aqui, porque o sinal está muito fraco do local aqui. Então nós vamos colocar ele para gravar. Porque se cai, depois a gente consegue mandar para os irmãos. Amém? Nós vamos conversar sobre o fato, irmãos, que eu disse literalmente, que é aonde nós vamos começar a conversar sobre o porquê o Senhor colocou no meu coração esse texto, ok? Diz o texto que depois dessa festa, ele deu mais 7 dias de festa, e nesta festa de 7 dias, a rainha também, versículo de número 9, repete aí, minha irmã. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vamos conversar aí, irmãos. Aqui começa um grande problema. Na verdade, aqui começa a destruição da rainha. E eu vou usar uma expressão muito interessante, que isso serve para dentro das casas. Nós estamos tendo muita dificuldade com casais, com famílias, e um dos maiores motivos é exatamente este: o rei está dando banquete, o rei tem uma festa real, mas a rainha não quer participar da festa do rei. A rainha não quer participar do banquete que o rei está dando. Você já viu aquele negócio lá, ó, ele é ele, eu sou eu? Não, ele tem um pessoal dele e eu tenho o meu. Isso não funciona num casamento. Isso não funciona. Biblicamente nós tornamos-nos um. Eu fiz o casamento sábado passado, agora eu fiz o casamento da Giovana e do Tiago, que são membros da igreja aqui,
E casamento é unidade, irmãos. Quando você não consegue participar do banquete do cônjuge, o risco é muito grande de acontecer aí uma ruptura. Aí começa o fim de um relacionamento. Aí começa o fim de um reinado. A mulher diz assim, é o seguinte: seus amigos são seus amigos, meus amigos são meus amigos. Você faz o que você quer para lá, eu vou fazer o que eu quero. Então, enquanto o rei está fazendo a festa lá, diz o texto de que ela também fez um banquete. E o banquete dela era para chamar as mulheres e dizer assim, ó, deixa para lá. Eles ficam para lá, mas não vão fazer o nosso. Em outras palavras, era um governo paralelo. Era um reino paralelo. Tem algumas coisas que eu acho muito estranhas, irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu preocupo muito com algumas coisas. O irmão Sérgio está assistindo, não conseguiu chegar ainda no culto, deve estar trabalhando ainda, irmão Sérgio Uchoa. Amados, não façamos assim. O banquete da minha esposa tem que ser o meu banquete. O banquete meu precisa ser o banquete da minha esposa. Eu não posso ter um reino paralelo, eu não posso ter uma festa paralela, irmãos. Entende, companheiros? Isso tem destruído muitos casamentos. Pessoas que já não conseguem mais entender o que é submissão, porque entende que submissão é ser humilhado, estar debaixo do pé, do tapete de alguém. Não é isso, gente. A palavra mais correta é submissão. Estarem ambos sob uma mesma missão. Para que lado nós vamos? É para cá? Então vamos junto para cá. Quando vamos fazer a festa? É tal dia, como, sabe, está numa mesma missão. Mas hoje em dia está acontecendo muito das missões separadas. Você gosta disso, você faz o que você quer lá, eu faço o que eu quero aqui. Não há entrega, não há renúncia. Porque isto é viver em comunhão, isso é viver em casamento. Eu preciso fazer algo que eu não gosto muito porque minha esposa gosta. Ela precisa fazer algo que ela não gosta muito porque eu gosto. Isto é manter. E Esther começa a fazer um negócio muito terrível, porque ela começa a se impor diante do rei, dizendo assim, ó, você manda nos que agora eu mando no que é meu. Você faz o que você quer lá, eu faço o que eu quero aqui. Na verdade, irmãos, eu estava lendo algo interessante, que nesse texto nós vamos descobrir algo que eu não tinha pensado em momento nenhum, mas vamos continuar a leitura. A partir do versículo de número 10. O subtítulo diz aqui, Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete do rei. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meunã, Bistá, Arbona, Bigdá, Abagdá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. O rei fala assim para os 7 eunucos, os homens que serviam a ele: vai lá, pede para a rainha entrar com a minha coroa, com a coroa real. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês acham que isso não seria honra? Ele não falou assim, ó, fala para ela se vestir de empregada e vir aqui, não. Eu sei que na nossa cultura aqui no Brasil isso é inaceitável, mas não é a cultura de lá. Entende, amados? A cultura de lá era, o rei é poderoso e ele deu certo em todas as áreas, inclusive no seu casamento. Veja como é linda a esposa do rei. E ela entrava então e as pessoas reverenciavam e via. Era a forma de ele mostrar o seu poder. Detalhe, irmão, só para a gente ter uma noção, não era crente não, tá? Tem gente que religioso, deixa tudo na base da religiosidade. Não, mas o que vai fazer? Era o costume deles, era a forma que eles faziam. Entende? O rei, na verdade, quer mostrar a beleza da sua amada para os homens e os convidados que estão ali, porque era costume do rei, mas ele estava também honrando ela, dizendo assim, ó, coloca a coroa, entra como rainha. Só que ela está ocupada demais para ser honrada pelo rei.
ela está ocupada demais com os compromissos dela. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito complicado, irmãos. Você que acha tão comum o maridão ser meloso, para você que acha tão comum um maridão que fala assim: eu te amo, oi, como você está? Você está, meu amor? Que liga para saber como você está. Pergunta para aquela que o marido é um carrasco, um grosseiro, que nunca olha para ela. Pergunta para aquela que passa anos sem ouvir falar que é amada. Há pessoas que não valorizam, gente. Há pessoas que não valorizam, infelizmente. São amados, são cuidadas, são cuidados. Homens cuja mulher cuida de um jeito tão especial que tem, e é muito raro, irmãos. É muito raro, porque infelizmente existe um instinto materno. E muitas mulheres, após ser mãe, só é mãe. Mas há aquelas que não se esquecem, cuida do marido o tempo inteiro, sabe, tal. E o camarada é um grosseiro que não, sabe, é comum. Comum o quê, rapaz? Comum o quê? É necessário ter sensibilidade para saber ser honrado. Por quê? Porque honra, ela precisa ser recíproca. Tem que ter, sabe, a aceitação, caso contrário, é perigoso. O rei fala: entra com a coroa de rei, do rei, entra. E ela diz: negativo, vou entrar nada. Agora, sabe por que muitas pessoas às vezes se sentem no direito de empeitar, de fazer assim? É porque o versículo anterior diz que no 7º dia, estando já o coração do rei alegre com vinho, eu imagino que muitas pessoas dizem assim: eu vou fazer tudo o contrário porque o camarada está bêbado. Só que apesar de estar alegre do vinho, ele não estava bêbado, ele estava em sã consciência. Eu vou entrar nesse aspecto para você entender. Alguém se lembra do ensino que eu dei sobre Cã, Sem e Jafé? Falamos sobre os filhos que viram o pai, o filho que viu o pai bêbado, que foi lá e falou: meu pai. Os outros foram de costa, cobriram o pai, lembra? E quando terminou, o pai amaldiçoou Cã e abençoou Sem e Jafé. Tem muita gente que acha que bebida nunca passa. Tem muita gente que acha que, de repente, se a pessoa não está muito legal, nunca mais. Queridos, respeitar a autoridade é algo muito importante, irmãos. Sabia? É muito importante. Há algumas coisas que são muito complicadas. Nós às vezes nos complicamos porque imaginamos que podemos tomar a direção. Já que eu acho que o camarada não está bem, eu vou tomar o reinado. Já que não está bem, eu vou tomar a decisão. Não faça isso. Já que meu marido não faz nada, eu vou fazer tudo. Não faz isso. Já que meu marido é um mole, eu vou tomar a frente. Não faça isso. Não faça isso. Ajude esse mole a ficar forte. Ajude ele a tomar a posição de varão dele. Porque quando isso acontece, quando há uma inversão de papéis, há uma perda de interesse. Existem alguns instintos. Eu estou num caminho meio estranho hoje. Vocês estão me estranhando hoje, né? Porque eu estou meio estranho hoje. E não estou falando sobre casais. Não é estudo de casais. Mas há alguns instintos que são muito natural do ser humano. O instinto masculino é de proteção. Proteção. Ele quer ser e sentir que ele está protegendo sua família. Quando alguém diz assim: eu não preciso, eu cuido sozinho, eu me viro sozinho. Porque não é pelo que ganha, não é por onde trabalha. Não, irmão, isso tudo é maravilhoso, é bênção. Mas há pessoas que começam a trabalhar e acham que não precisa. Eu me lembro que eu estava conversando essa semana com uma certa pessoa, falou assim: pastor, meu casamento já acabou. Já acabou. A minha esposa conseguiu serviço e a primeira frase que ela falou para mim foi: agora eu não preciso mais de você. Irmãos, tá assim de gente fazendo isso. É só ver aquelas pessoas que estavam lá a vida inteira, do direitinho, começou a trabalhar, aí já trai o marido, já sai de casa. É complicado essas coisas. Querido, não é o quanto ganha, não é onde trabalha. Mas entenda, você foi colocada por Deus para ser protegida.
quando você sai debaixo dessa proteção, você perde o interesse, o seu marido vai perdendo o interesse. Por quê? Eu não tenho mais, não precisa mais de mim. É mais ou menos essa, eu estou falando isso em questão não apenas bíblica, mas o ser humano, é psicologia. O ser humano, o homem, ele tem que ter, mesmo que ele não seja, mas aquela sensação de que sou eu que protejo minha família. Minha esposa ninguém mexe, meus filhos ninguém mexe. Por quê? Foi dado a ele essa garra de proteção. Mas há pessoas que não querem estar sob a proteção. Há pessoas que não aceitam. Eu me viro muito bem sozinha, sem me cuidar. Faz isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Aceite. Sabe aquela questão de você, é um banana, mas não precisa saber que é um banana. Não, vamos lá, meu marido, você vai dar certo. Oh meu Deus, que homem mole. Mas ele é mole, você fala que ele é mole, você vai ter um mole ao quadrado. Irmãos, eu estou preocupado porque está acontecendo muito divórcio, está acontecendo muita separação, e os pastores já não estão mais falando sobre essas coisas. Nós estamos deixando para lá porque entendemos que está tudo bem, mas não está tudo bem. A família precisa ter uma atenção mais voltada. Nós precisamos descobrir, antes que percamos a nossa família, o que está acontecendo de errado para melhorarmos. É possível, irmãos, é possível. É possível voltar ao lugar onde nós erramos e reconstruir e recomeçar, para que Satanás não encontre ocasião e vá destruindo a nossa família. Então, vamos voltar aqui para Esther, para Vasti. Ela disse: eu não vou. Avisa para ele que eu não vou. A vergonha foi nacional. Versículo de número é interessante que o último versículo 12 diz assim, e acendeu nele, no rei, muito se enfureceu e acendeu nele a ira. Irmão, já viu o rei irado? Já viu o cônjuge irado? Não vou dizer só o rei não, a rainha principalmente. Eu achei engraçado uma irmã falando assim: quando eu sei lá o que eu fiz com meu marido, de repente as panelas começaram a bater mais forte, as portas, quando ia fechar as portas assim, eram pá! O camarada se sentiu humilhado, porque eu quero que você entenda o seguinte: ele está na festa, não sou o Cláudio, é o rei, não é no Brasil, é lá, ok? E aí ele está dizendo assim, gente, agora, já no ápice da festa, eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam essa cena, para a gente entender um pouquinho a cabeça desse rei Assuero. Eu quero que vocês vejam como minha esposa é formosa. Eu sou um homem de sorte, minha esposa é muito bonita. Não, calma aí, só um minutinho que vocês vão ver. Chama 7 dos seus empregados, seus eunucos, fala assim: fala para minha esposa para ela vir, fala para ela vir bonita, vir com coroa de rei. Os homens vão ver, eu sou o mais sortudo dessa região. Aí volta 7 eunucos lá com a cabeça meio baixa, sem graça. O que é? Ela falou que você não manda em nada não. Ela falou que você é varunca, manda ela e ele nunca. É um amigo meu que falava sobre as 3 coisas: varão, varela e varunca. Varão manda ele, ela não. Varela manda ele, manda ela. E varunca manda ela e ele nunca. Ela falou que não vai vir não. Qual é a situação, irmãos? É rei. Não se trata de qualquer pessoa. A palavra do rei não pode cair por terra. O que ele fala é decreto. Aí ele dá ordem para a pessoa que ele ama e que ele confia que jamais, porque lembra que eu falo Provérbios 31? O coração do seu marido está confiante dela, e a ela nenhuma fazenda faltará. Dela ele espera somente bem e não mal todos os dias da sua vida. Imagina a vergonha. Estava lá todos os príncipes das províncias, de todas as línguas, todo mundo. Um vexame colossal para o rei. O que eu vou explicar? Irmãos, fala para mim, não é assim que acontece de vez em quando? Vamos conversar. Eu já vi algumas coisas assim que eu falo: oh Deus, tem misericórdia. Pais que perdem a autoridade dos filhos, porque a Bíblia diz que a mãe que não corrige o filho passa vergonha. A Bíblia diz que a mãe que não corrige o seu filho será envergonhada em público.
Quantas vezes você vê o pai chega assim com todo carinho, tem uma visita em casa, o pai fala assim: ô filho, vem cá. Não vou não. Eu não sei onde eu coloco minha cara. Eu sinto vergonha alheia. Isso eu estou falando de filhos, irmãos. Que dirá de cônjuge? Que dirá de cônjuge? E você viu aquele negócio da vingança? Que são pessoas assim, às vezes, irmãos, sabe o que é o pior erro do ser humano? É quando ele segura muito. Tem que resolver as coisas. A Bíblia diz um negócio que eu acho interessante: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, resolve tudo antes do sol acabar. Chegar na cama, chegue resolvido. Porque há pessoas que vão guardando. E pode ver que a hora que estoura é sempre fora de hora. A hora que estoura é sempre a hora que não podia estourar. É quando chegou uma visita. Aí ele abre e fala assim: não, ela me maltrata, ela faz isso, na frente da visita. Ela fala: esse é o meu monstro, na frente da visita. E aí qual é a mente, às vezes, dele e dela? Eu vou falar porque é para ele ficar com vergonha mesmo, que ele não trata mais. Negativo, você colocou ira. Diz o rei, diz a Bíblia que o rei aumentou a ira, irou-se. Você está dizendo, a pessoa, em vez de falar assim: poxa, o que eu fiz? Não. A Bíblia diz que a palavra bruta suscita ira, e a resposta branda desvia o furor. O camarada já está errado, a mulher já está errada. O cara vai lá e humilha ela na frente dos outros. Acabou, irmão. Você matou ela dentro do seio, agora vai trabalhar muito se quiser conquistar. E é difícil. Difícil porque o HD de mulher é maior que o do homem, ela não esquece. 30 anos depois: não, mas aquele dia quando nós tínhamos visita, você falou isso na frente da visita. Aí chega uma outra visita e fala: o que você está tendo? Não, é porque há 2 anos atrás esse aqui falou para mim isso, na frente dos outros. E não vai esquecer, irmão. Fazer o quê? Como diz o Cláudio Duarte, é um emaranhado de fio, uma hora costa assim, dá um curto-circuito, lembra? Queridos, sabedoria, buscar sabedoria. Tem muitos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, um conselho, pelo amor de Deus, irmãos, irmãs, não ore uma vez sem pedir sabedoria a Deus, pelo amor de Deus. Não passe um dia orando sem pedir sabedoria a Deus. E muitos crentes não pedem sabedoria, irmãos, não pedem, se acham sábio. A pior besteira é quando a gente se acha sábio o suficiente, porque se eu sou sábio eu não preciso pedir sabedoria. Mas quantas vezes nós somos tão tolos, principalmente quando nos achamos sábios. Não foi crente um certo sábio que disse: o que sei é uma gota e o que ignoro, ou seja, o que eu não sei é um oceano. Pede a Deus sabedoria. Muito cuidado com a ação e principalmente com a hora da ação. Não é o que fala, é como fala e quando fala. Não é assim que é a frase? Não é o que fala, é como fala e quando fala. Ela disse: eu não vou. O rei Ciro encheu-se de ira. Então perguntou o rei aos sábios. Imagina o rei com a cara vermelha. Ele tem que pedir opinião. Ele vira para os sábios e diz assim: perguntou aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim tratava os negócios do rei, na presença de todos os seus sábios, os que sabiam a lei e os direitos. Automaticamente os advogados, os que o cercavam, os conhecedores, né? E os quais e os mais chegados a ele eram nomes aí, ó. Esse camarada podia ser nome brasileiro, que é mais fácil para nós ler, né, gente? São 7 outros mais chegados a ele. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam nos primeiros assentos, no reino. Então ele chamou os seus, quando ele viu aquela situação vergonhosa, que todo mundo ficaria sabendo, ele virou e falou assim: o que é que eu vou fazer? Perguntou para os 7 que estavam mais próximos a ele: o que eu faço? Olha a situação que essa mulher me deixou. Eu já anunciei para todo mundo aqui a entrada da rainha. Irmão, eu dou risada, mas é para chorar. Uma festa de gala, no ápice da festa. Imagina a situação. Vamos fazer, que agora a mente fértil já deu um balanço agora. Eu vi a menina entrando no casamento. Imagina todo mundo, o rei lá na frente,
porque isso é uma tipologia de Cristo. Daqui a pouco eu falo para vocês. Está o rei como noivo lá na frente e diz assim: oi, tudo bem, convidados? Tudo bem? Um casamento, irmão. É mais ou menos essa cena. É exatamente essa cena. Tudo bem? Daqui a pouco vai entrar a noiva. Você vai ver como é linda minha noiva. Você vai ver como ela é bonita. Você vai ver. Aí, tá vindo os eunucos dar um aviso. Lembra a menininha que vai com a placa assim, ó, lá vem a noiva. Toca a marcha no oficial. Toque a marcha no oficial. Olha todo mundo pra porta, cadê a noiva? Veio não. Ela não vai não. Foi não, gente. Qual a situação? E o rei, onde fica nessa situação? Isso, na verdade, até o capítulo 3 de Neemias, desculpa, de Esther, você enxerga exatamente, para você ter uma noção, Israel e a igreja. Vasti representando Israel e Esther representando a igreja. Vasti era a rainha que não quis entrar para o banquete do rei. Entende, amados? Era o Israel, o judeu que tinha direito, o judeu que tinha a posse, mas que rejeitou a festa do rei. E aí o Senhor tem que pegar um gentil, nós, a igreja. Sabia? É exatamente essa colocação. Ele está esperando e a sua noiva, João 1:11, veio para os que são seus não receberam, não receberam. Não queremos, eu não quero, eu não aceito. E aí ele pega os gentios. Olha que interessante. E ele diz: o que eu vou fazer? Como vai resolver a situação? O que segundo a lei deveria fazer da rainha Vasti? Ele perguntou para os sábios: o que é que tem que fazer segundo a lei? Sabe, vão juridicamente conversar isso aí, para poder não ter problema, para não ter um processo depois. O que se faz numa situação dessa? Porque por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes. Ouve isso aqui, irmãos. Então vamos recapitulando. A rainha fez uma festa particular. O rei chamou, ela não quis vir para a presença do rei. O rei ficou sem graça na frente de todo mundo. E aí, para não ficar sozinho numa situação chata, e para não tomar uma decisão mais vergonhosa ainda, ele chama os seus 7 sábios que ficavam na frente, sentavam na frente, e fala: o que é que eu faço? Mas vê direitinho, de forma jurídica, para poder não ter problema. E aí, levanta Memucã e diz assim, ó, na presença do rei e dos príncipes, bem alto: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em toda a província do rei Assuero, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, e de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Vamos traduzir aqui para você entender. Ela não fez só contra você o erro, não foi só contra o rei, foi contra toda a província. Eles disseram assim, os caras são fermenta também, né? Você sabe que os camaradas são terríveis, né? Falou, ela deu um maior exemplo para todo mundo. E tem outra agora nenhuma mulher vai querer ouvir seu marido mais não. Vão se sentir no direito de desprezar o marido, porque se a rainha fez, por que eu não posso? Esse camarada é fermentador, gente. Ele queria fazer a caveira e conseguiu fazer a caveira da Basti. Ele está dizendo assim: se o Ciro não fazer nada, perdeu a moral. E não fazer não. Ela fez, e eu vou dizer uma coisa, um mau exemplo. O senhor pensa bem que o senhor vai fazer. No 18: e nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, na verdade essa palavra é suficiente, né? Desprezo e indignação. Olha a colocação, ele está dizendo assim: rei,
vai ficar difícil, porque nossas esposas vão fazer a mesma coisa. Elas estão lá com a rainha. A rainha vai falar: quem manda sou eu. E esse é o problema, irmão, porque às vezes as pessoas acabam sendo pegadas como bode expiatório, ou como motivo de, como fala assim, de exemplo. Já viu aquilo lá de exemplo? Isso é triste demais, porque aí acontece o exagero, a injustiça do exagero, né? E aí certamente não vão desprezar. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e os príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou carta a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, e que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada povo. Ou seja, usaram aquela situação, e isso a rainha acabou agravando mais a situação de muitas mulheres, né? Porque infelizmente já era uma coisa terrível. Havia homens muito cruéis, sabe? Há coisas que, por isso que eu falo, gente, tem muita gente que não entende, fala que Paulo era machista. Gente, Paulo é um camarada que mais defendia a mulher na vida. E o Novo Testamento, a graça chegou fazendo uma coisa tão maravilhosa, sabe? Que você jamais vai encontrar a graça mandando você aprisionar, oprimir uma mulher. Aliás, a graça vai dizer assim: é para um só ficar vivo, que fique a mulher. Homem, dê a vida por ela. Que coisa, né? É de se entender isso, irmão, que é maravilhoso. É maravilhoso. A graça faz isso. Mas antigamente não, irmãos. Antigamente era complicada a situação. Então, pelo ato dela, foi mandada uma carta para todo mundo, para todas as línguas, para todos os povos, dizendo assim: ó, o marido tem que ser senhor, hein? Por isso, eu acho que desde esse tempo que tem aqueles grosseiros que existia: eu mando aqui na minha casa, minha mulher tem que me obedecer. Olha, irmãos, parece engraçado falar isso aqui, parece que a gente falando de 200 anos atrás, né? Mas sabia que tem casas hoje em dia que ainda tem gente assim? Sabia? Eu mando. Aí eu até não ligo, sabe? Quando é lá fora. O problema é quando você ouve falar que o cara é crente. Porque você ouve falar assim de gente que comporta desse jeito. Irmãos, eu tenho uma gravidade comigo, e eu falo bem claramente aqui. Já avisei aos companheiros, falei isso, nós vamos marcar nossa primeira reunião administrativa assim, tá? Aqui. Mas eu aviso bem claro, irmãos, se eu sei que o marido maltrata a esposa, obreiro aqui, ele não fica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não aceito, irmãos. Eu não aceito. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos. Eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Nunca vi meu pai gritar com minha mãe. Nunca. Você acha que eu teria direito ou moral hoje para gritar com minha esposa? Então, pelo amor de Deus, homens principalmente, se eu sei, não, pelo amor de Deus, que Deus nem revele, porque eu não consigo aceitar, conceber isto. Porque toda mulher teve um pai, e grande parte desses pais, a sua maioria esmagadora, tinha essa mulher por uma princesa dentro de casa. Essa menina, essa jovem, por uma princesa dentro de casa. Tinha seus irmãos que a defendiam, sabe? Sua família defendia. Só que quando casa, não é mais competência do pai, só se falhar o marido. Não é mais competência dos irmãos. Aí ela abandona a sua vida e vem para debaixo do teto, ou vem estar junto a alguém que biblicamente vai lhe defender, vai lhe proteger. Ele junta com os outros para poder falar mal dela. Que homem é esse? Que homem é esse que tem coragem de falar mal da própria esposa? Uma vez eu perdi a amizade, não é amizade também não, um pseudo amigo, eu perdi a amizade com ele porque ele veio falar mal para mim da esposa dele. Falou assim, que ela é demônio puro, e ela pegou o diabo. Eu falei, você é tão fraco que não consegue tirar o diabo dela. Aí que a mulher não vai. Eu falei, meu amigo, se ela, que é o seu amor, que você dorme com ela, que te dá prazer, você fala isso, que dirá de mim, meu irmão? Por favor, pode parar. Pegou raiva de mim, ó.
Só por isso. Só por isso. Não é possível, irmão. Não tem como conceber. Sabe por quê? O Senhor não apoia esse tipo de coisa. O Senhor não aprova esse tipo de comportamento. Então, pelo amor de Deus, eu estou falando, irmão, porque há casos, e você fica sabendo de casos de homens que se dizem crentes e que maltratam a esposa. Ele comete duas gravidades. Primeiro, está pecando contra Deus e ele será terrivelmente punido por isso. Segundo, ele está criando filhos para não acreditar no Evangelho. Meu pai diz que é crente, faz isso. O vizinho não é nem crente, ele cuida bem da esposa, beija a esposa, abraça a esposa. Beijar, abraçar, esse negócio também é extinção, né? Também no meio dos casais. Eu estava esses dias ali no coisa, irmão, eu fiquei bronqueado, sabe? Eu estava fazendo culto no centro lá da cidade, lá. Eu canto ali na ilha. E eu estava cantando ali, comecei a olhar para os irmãos. Nós estamos deixando algo nosso e Satanás está usando. Por exemplo, aquele povo que era contra a família, sabe? Família não. Eles estão agora tudo andando de mão dada. Sabia? Você vê mais lésbica e homossexuais gays andando de mãos dadas do que casais, marido e mulher. Que é isso, gente? O que está acontecendo? Aí quando não der mais, que a doença chegou, que a idade chegou, que está todo bagaço aí. Eu queria nada, não aproveitou quando podia. Ô raiva que dá dessas coisas. Acho bom. Está apaixonado, irmão, graças a Deus. Então, amados, um senhor em casa, viu? Cada marido seja senhor da sua casa. E aí pronto, para quem já é bruto, você viu o rei falando, tem que me obedecer. Imagina essa cena. Você vai, eu vou falar pro rei que você não me obedece. Se dá tempo pelo menos de pincelar, talvez não dê tempo, mas pelo menos de pincelar. Capítulo 2. Irmã Rosângela, você pode tentar ler alto aí, embora é difícil ler com a máscara, né? Mas tenta ler para mim alto. Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrando-se de Vasti e do que ele fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Parou um pouquinho, irmãos. Passou um tempo. O que o rei falou assim? Eles falaram assim, ó: a rainha tem que ser destituída, não é mais rainha, porque rejeitou a ordem do rei, ok? Não é mais rainha. E tem outro porém. Tem um porém. Tira ela de perto dele. Por quê? Porque diz o texto que ela era muito bonita. Se fosse feia, resistia, mas bonita não ia resistir, não. Tira de perto dele. Mas diz o texto que o rei começou a se lembrar dela, começou a sentir saudade dela. E aí a gravidade ia ser terrível, porque além do rei fazer tudo o que fez, se ele voltasse a sua palavra, aí acabou o reino. Não podia voltar, a palavra de rei não podia voltar atrás. Irmãos, vamos pensar bem. Sabe o que acontece, irmãos? Eu vou dizer uma coisa. O que fez o rei tirar o reinado da rainha, separar da rainha? Foi falta de amor? Não. Mas o que a rainha fez com o rei? Desprezou. Eu vou falar, talvez não vai entrar no próximo, mas vamos continuar aqui. O desprezo, irmãos, desprezo é muito terrível. A rainha desprezou o rei, e ele tem que fazer uma ação por conselho dos seus sábios. Só que o rei gostava dela, ele sentia saudade dela. Tanto que o concurso que foi feito para a nova rainha foi justamente para não correr o risco de o rei voltar com a Vasti. Que doído quando alguém, mesmo amando, tem que se afastar, né? Eu não sei, bom, Deus sabe exatamente por causa disso. Aleluia. Deus sabe exatamente por que essa palavra, meus irmãos. Mas cuidado com o desprezo. Queridos, cuidado com o desprezo. Não mate quem Deus te deu por cônjuge. Quantas rainhas desprezando o rei, quantos reis desprezando a rainha. Queridos,
Deixa eu fazer entender um negócio, irmãos. A tua porção na terra, Salomão escreve, a sua porção na terra é o cônjuge, não são os filhos. Os filhos vão embora. Os filhos vão amar as mulheres deles, os maridos delas. Entende, amados? A sua porção é esse velhinho do teu lado, essa velhinha do seu lado, é essa jovem, esse jovem. Ele é a tua porção, ela é a tua porção. E quando eu começo a desprezar, amados, eu vou dizer para vocês o que eu vi. Eu não era casado, eu era garoto. Não vou dar mais detalhes, mas eu era garoto. E eu frequentava uma certa casa e eu trabalhava com um certo homem, muito bom, camarada muito bom. Camarada que me abençoou, inclusive quando meu pai morreu, eu tinha 17 anos de idade, e ele pagou para mim um curso de elétrica. Eu comecei a fazer um curso de elétrica, que vim muitos anos, né? E eu me lembro que era mais ou menos assim: nós chegávamos do serviço, eu vinha com ele, porque eu trabalhava, fazia bico com eles de elétrica, e quando eu chegava em casa, a esposa dizia assim: fala pro teu pai fazer não sei o quê, fala pro teu pai pegar as roupas dele e lavar, se quiser colocar comida, coloque, que não tem empregada aqui não. Misericórdia, mano, você não tem noção de quantas tem dessa aqui ainda. Está entendendo, amados? Cuidado com o desprezo, pelo amor de Deus. Eu não sei quantos anos você tem de casado. Eu fiz sexta-feira, agora, dia 8, agora, dia 8 foi sexta, dia 8 foi segunda, né? Segunda-feira. Hoje é 10, né? 11. Segunda-feira, dia 8, eu fiz 24 anos de casado. 24 anos de casado. Eu não sei quanto tempo você tem de casado, mas eu quero dizer uma coisa: pelo amor de Deus, não desperdice. Ame. Porque agora você pode amar e tem força para isto, tem saúde para isto. Não despreze. E eu comecei a olhar aqui, e dentro de mim eu ficava falando assim: meu Deus, que injustiça, meu pai. Esse homem trabalhador do jeito que é, nunca vi esse homem com mulher nenhuma. E eu ouvia: tá com as mulheres na rua, que essas não sei o que lá na rua, e não sei o que. E depois chega, gente, então eu também estava, porque eu estava trabalhando junto. Uma criança praticamente. Falei: meu Deus. Mas à noite, biblinha embaixo do braço. Oh Deus, vamos para a igreja. Não é crente não, você não é crente, como diz o André Valadão, você não é crente não. André Valadão, conhece o André Valadão, claro, né? Você não é crente não, não é crente não. Irmãos, foi muito tempo, mais de ano eu vendo essa cena. O camarada passava o dia inteiro, porque tem gente que não tem prazer de voltar para casa, porque na rua tratam ele bem, no serviço tratam ela bem, tratam de querida. Minha querida, tudo bem consigo? Chega em casa e Satanás, que é sujo, que só nunca quer saber quem tomou banho, chega em casa, o cara trata como um cavalo, sabe? Ei, você é gorda, você não sei o que. Chega no serviço, vem o patrão, vem um amigo falando: poxa, você está bonita hoje. Pelo amor de Deus, cuidado com o desprezo. A mulher pinta o cabelo até de vermelho e o cara não percebe. Aí chega lá, alguém percebe a cor da unha que foi pintada. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos olhar para dentro da nossa casa. Seu marido não é tão ruim como você pensa, sua mulher não é tão ruim como você pensa. Valorize ele, é o que Deus te deu, ou que você escolheu, problema seu. Eu não fui casar nenhum de vocês que escolheram. Vocês escolheram. Então, pelo amor de Deus, irmãos, muito cuidado com isso, porque quando nós não valorizamos, Satanás arruma alguém lá fora para valorizar. Entende? Aí, irmãos, eu fiquei vendo assim, e eu ficava pensando, falei: meu Deus, isso é injustiça, eu não vi esse homem fazer isso. Eu trabalho com esse homem, não é possível um negócio desse. Aí um dia, a santa brava resolve ser generosa, porque tem gente que não é generoso com os de casa, mas é generoso com o que é de fora. E foi generosa com uma sobrinha de 19 anos de idade. E colocou a sobrinha para morar dentro de casa. Mas a sobrinha não ficou muito tempo dentro de casa e saiu com o marido que não prestava. Aí aquele homem que era xingado o tempo inteiro, assim como eu vi que ele não era o que a mulher falava, a sobrinha também viu. A sobrinha dela viu também que ele não era o que ela falava. Pelo amor de Deus, gente, não vamos dar lugar para o diabo não.
Quantas vezes nós abrimos a boca para poder falar coisa que não deve ser falada e vamos ferindo as pessoas? Querido, tem que ter muita coragem de poder ferir o outro assim, sabe por quê? Porque quando adoece só tá nós lá, e aí? Se adoecer só tá um ou do outro lá. Não vai ter que ser socorrido pelo peste ou pela peste, como diz o outro, sei lá o que você chama. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso, gente. Eu vou bater forte no quesito família, no quesito casamento, no quesito com carinho, convivência. Eu não posso aceitar, gente. É muita gente mal-humorada. Quando você vai saber por quê? A esposa 200 metros dele e 200 metros da esposa, vai ficar mal-humorado mesmo, meu filho. Essa mulher perdeu o marido, que já não queria com o marido, que já dizia que não fazia nada. Só que esse marido, durante muitos anos, porque morreu há um tempo atrás, mas durante muitos anos, ele teve uma família que cuidou dele, amou ele. Porque muitas vezes o que você pensa que não presta, depende como é feito, né, irmãos? Pelo amor de Deus, não vamos deixar o adversário levar o que é nosso, não, irmãos. Tem muitas pessoas que falam assim: não, eu fiz a coisa errada. Eu quero ver um que fala que fez a coisa certa, irmão. Chega um momento, todos nós vamos pensar: fiz errado. Eu me lembro quando eu casei, primeiros anos de casamento é terrível, irmão. Tem gente que fala que é bom, para mim não. Para mim não, foi ficar bom depois de muito tempo. Os primeiros 4 anos eu sofria muito. E tinha vezes que eu parava assim e falava assim: meu Deus, será que eu fiz tudo errado? Eu fiz direitinho, como manda a Bíblia direitinho. Mas o tempo vai melhorando essas coisas e abençoando. A pessoa fala assim: não, tá bom, fala, separa. Sabe o que acontece? Se arrebenta e percebe que fez errado de novo. Já está no 10º casamento, mas deu errado. Por quê? Pelo amor de Deus, vamos cuidar, vamos consertar isso aí. Já estamos terminando. Mas o Senhor não nos deu poder, sabe? Vamos olhar para dentro, irmãos. Nós nem chegamos na chamada aqui, mas eu queria conversar com vocês sobre isso. São conselhos práticos. Cuidado com o desprezo. Ele amava ela, ele sentia saudade dela, mas ela resolveu desprezar ele. Quantas pessoas desprezando o cônjuge dentro de casa? Não façam isso, pelo amor de Deus. Hoje é um dia de você voltar para casa e mudar o seu comportamento. Hoje é um dia de você retornar para casa e dizer: Senhor, muda em mim o que precisa mudar, mas eu não vou continuar. Esse ambiente não está bom para mim. Me ajude a mudar isso. O Espírito Santo, ele é tão bom, tão capaz de conseguir mudar os seus olhos para você começar a enxergar de novo essa pessoa. Porque essa pessoa que hoje não tem graça para você, foi a mesma que um dia seus olhinhos brilhou para ele ou para ela. É a mesma. Então o que aconteceu? A cataratas entrou no seu olho. Você que começou a ficar embaçada a vista. Pede a Deus: Senhor, limpa, Pai, eu quero enxergar de novo virtude. Porque há pessoas que não conseguem enxergar virtude nenhuma no cônjuge. Não, só mal. E isso aí ainda vai, mas o pior é que tem gente que é tão covarde que só fala mal, além de não enxergar benefícios. Se não enxergasse benefícios, mas não falasse do mal, mas só fala do mal. Então queridos, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não perca a oportunidade, não perca o que Deus te deu. E o melhor presente que Deus nos deu, irmão, está debaixo do nosso teto. Vai por mim, está debaixo do nosso teto. A gente passa tanto tempo esperando para casar, irmãos. Eu fiquei quase 4 anos, faltou 3 dias para completar 4 anos. Mas não é porque eu fiquei enrolando, não, é porque eu não podia mesmo. Mas enquanto esperava, construía casa, comprava móveis, sabe? E sofri um pouquinho, porque loiro desse jeito, os pais da moça não gostavam muito, então sofri um pouquinho. Mas quando eu pude, meu filho, casei e tal. Tanto tempo para casar. E aí depois casa, perde a graça. O vinho acaba no meio da festa. Pede para Jesus fazer um milagre, pelo amor de Deus. Pede para Jesus fazer um milagre, mas não vai perder o seu reinado, meu irmão, minha irmã. Não perca, pelo amor de Deus. Deus te trouxe hoje aqui. Pastor, eu não sou casada. Sim, mas está ouvindo isso aqui que vai te ajudar amanhã. Pastor, eu já estou a ponto de separar. Vai ouvindo isso aqui. Meu irmão, cuidado. Minha irmã, cuidado. Nós desprezamos, mas tem gente fazendo concurso para ocupar a nossa vaga. Nós desprezamos, mas há pessoas fazendo concurso para entrar no nosso lugar. Basti falou: não quero, abriu um concurso.
para saber quem queria a vaga. Lotou de gente para ocupar a vaga. Entende, amados? Então, por favor, vamos cuidar. Vamos cuidar para não perder aquilo que o Senhor nos deu. A família, Deus nos deu. E o meu pedido a você, por favor, olhe para dentro do seu lar um pouquinho mais, meu irmão. Eu fico muito triste por ver pessoas perdendo tanta oportunidade. Isso acontece com todo mundo. Passa um dia inteiro sem falar uma palavra, sabe, doce para o cônjuge. Então, coloque na sua mente: se eu não puder elogiar, não vou xingar, não vou brigar. Se eu não puder falar algo que agrade, eu não vou desagradar. Irmão, nós precisamos mudar nós, irmãos. Somos nós o problema, está aqui. Mudando a mim, eu mudo o mundo. A Bíblia diz, Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você, minha irmã, é capaz de transformar todo o teu ambiente da sua casa. Você, meu irmão, é capaz de transformar todo o ambiente da sua casa. Pelo amor de Deus, se levante hoje e diz assim: eu vou mudar isto. Eu vou mudar isso. Eu não vou deixar perder. Eu não vou deixar acabar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Amém? Conselhos práticos. A minha intenção de conversar com vocês hoje nesse aspecto era entrar no assunto da escolha e da oportunidade, tá? Acabamos aqui o assunto de Vasti, ok? Para vocês colocarem, acabamos o assunto de Vasti, mas o assunto da rainha que entra agora no lugar. 1 ano se preparando. 1 ano se preparando. Na verdade, lembra que eu falei que o judeu e a igreja, a Vasti, o judeu que despreza, e a igreja, a gentílica, o gentil que aceita. E aí era entregue na mão de um eunuco que cuidava dessa moça durante 1 ano, dessas moças durante 1 ano, preparando ela com banho de rosas, com coisa para a pele, cuidando em si. Isso faz o Espírito Santo, irmãos. Quando houve a rejeição de Vasti, saiu um decreto dizendo assim, sai e levanta um decreto que está procurando uma esposa para o rei. Lembra? A rainha. É mais ou menos quando Abraão manda Eliezer buscar esposa para o seu filho Isaac. Tinha muitos, mas ela encontrou Rebeca. Entende? Essa é a visão. Aí o interessante é que quando soube desse decreto, o tio foi lá, o primo na verdade, foi como pai, porque ela era filha do irmão de Mardoqueu. Ele vai lá e inscreve a sua filha, sobrinha, prima, inscreve lá, detalhe, o que faz? Não, ela é bonita, eu vou colocar ela aqui para a vaga, para preencher a vaga. Irmãos, ela era judia, ela nem podia. Está entendendo, amados? Tem muita gente perdendo a oportunidade de ser rainha porque acha que não tem condições, não tem competência, ou porque abre a boca e fala demais. Alguém precisa saber que você não fez faculdade? Cala a boca e vai preencher a ficha, minha irmã, pelo amor de Deus. Olha a inteligência. Surgiu um decreto. Qual é a vaga? A vaga é para o mais alto posto que uma mulher pode ocupar. Ele vai lá e inscreve a sua filha, sobrinha. E aí volta lá e chega em casa e fala assim, se arruma, o que é? Você vai concorrer ao concurso. Já paguei sua inscrição. Tio, mas eu não tenho. Não, fica calada. Não fala que você é judia e vai lá. Irmãs, irmãos, não perca a oportunidade. Às vezes é você que atrapalha as bênçãos que Deus quer te dar. Ninguém perguntou o que você era. A sua competência é Deus que vai mostrar. Eu senti de falar isso aqui porque há pessoas, irmão, que às vezes surge uma vaga lá e fala assim, olha, tem uma vaga para gerente. Ele fala, eu nunca fui nem a balconista, você é gerente. Por que não coloca as caras? Eu entrei uma vez para ser, eu era já técnico, e eu queria mudar para uma outra empresa, e eu entrei para trabalhar como ajudante, porque só tinha uma vaga para ajudante de eletricista. Eu entrei na sala para conversar com o dono da empresa, e eu, sendo técnico já, registrado como técnico em outra empresa, eu entrei lá para poder fazer entrevista para ser ajudante, porque não tinha vaga de técnico. Ajudante ganhava metade. Eu falei, eu não tenho problema, eu reduzo. Eu entrei na sala, lembro hoje, entrei na sala para poder fazer a ficha e conversar, ser entrevistado. Sabe como eu saí daquela sala, irmão?
como o primeiro homem depois do diretor. Ou seja, eu era o chefe geral de lá. Eu entrei para poder, todo mundo sabia que eu estava entrando para poder preencher uma vaga de ajudante. Quando eu saí, o dono foi me apresentando assim, ó, esse é o novo supervisor da empresa, esse aqui é o diretor do coisa, e foi me apresentando como o chefe de todo mundo. Assim. Pode um negócio desse? Deus faz assim. E por 4 anos eu fui supervisor geral dessa empresa, um grupo com 4 empresas, 3 delas eu que cuidava. Eles pagavam meu apartamento, eles pagavam meu carro, tudo. Tenha coragem. Tenha coragem de se inscrever para a vaga. Tenha coragem de se inscrever para o vestibular. Tá bem? Ouve o que Deus está falando para você. Ah, não, mas eu não fiz isso ainda, não fiz aquilo ainda. Deixa, na hora certa descobre ou fala o que precisa. Se perguntar, você responde o que perguntar, mas não abre a boca para poder falar o que não perguntou, não. Amém? Deus abençoe, amados. Que o Senhor te abençoe e guarda. Depois a gente continua possivelmente um outro assunto semelhante a este ou este. Mas que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão aí em casa. Fiquem na paz. Volte a pregar transformação em santidade, coisa que eleva o homem ao altar. Onde não ouço o que quero, mas preciso para me santificar. O evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar. Evangelho sem ter cruz só emociona, jamais